Boa tarde, meu nome é Marceli, eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer. Eu gostaria de agradecer à equipe do Telesaúde Mato Grosso, em especial ao Paulo César, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. E eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer, na divisão de Vigilância e Análise de Situação, da Coordenação de Prevenção e Vigilância. Atuo especialmente na área de registros de câncer, na área de vigilância populacional, trabalhando e analisando as informações de registros de câncer de base populacional e também analisando o capítulo câncer da mortalidade. Hoje, nós vamos conversar sobre a estimativa de incidência de câncer no Brasil, que foi lançada agora, dia 4, no Dia Mundial do Câncer, foi lançada a nova estimativa, a estimativa 2020. E vamos falar um pouco, já que estamos falando para o Mato Grosso, vamos falar um pouco mais especificamente do perfil no Mato Grosso. Então, vamos iniciar a aula. Aqui é a nossa publicação, né, a estimativa para 2020. Este ano nós temos a característica de que essa nova estimativa ela será válida para os próximos 3 anos e ao longo da apresentação eu vou esclarecer melhor. Então a gente vai falar sobre a estimativa de incidência de câncer no Brasil e também nos seus estados, regiões e fazer uma análise específica do Mato Grosso. Vamos começar com um pouco de história para falar um pouco da implantação, da estruturação e da organização dos registros de câncer de base populacional no Brasil. Nessa década, né, a década de 1960, foi uma década na qual estavam se consolidando todas as estruturas, as organizações. Então, foi nessa década que apareceu a IARC, né, que foi fundada a IARC, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Foi nessa década que as pessoas acharam, né, decidiram, se reuniram e decidiram que era importante conhecer a incidência de câncer. Então, nessa época, de uma forma bem voluntária, nós tivemos o primeiro registro de câncer implantado no Recife, registro de base populacional, pelo Dr. Adonis, aqui, e também em São Paulo, pelo Dr. Antônio Pedro Mira. Essas iniciativas ainda eram iniciativas individuais, voluntárias, mas já existia uma preocupação do Ministério no sentido de agregar e de reunir informações sobre câncer, e em 1998 a gente tem a Campanha Nacional de Combate ao Câncer implantada. Na década de 1970, ainda baseado em iniciativas individuais e alimentadas ainda pelas experiências internacionais, nós temos a implantação também do registro de Fortaleza e do registro de Porto Alegre nessa década. E em 1980, o INCA começa a se organizar e a organizar as informações em câncer. Então, ele promove, junto com a OPAS, os Seminários Nacionais de Informação em Câncer e estimula também a implantação de registros, de um registro na região norte e um registro na região centro-oeste, para completar pelo menos um registro em cada região do país. Na década de 1990, temos vários momentos importantes na questão da informação de câncer no Brasil. Então, em 1991 é feita a primeira publicação desses 5 registros que tinham a informação de câncer no Brasil, então a primeira informação de incidência no país. Em 1993, a gente tem a implantação do PROONCO, que é uma área que congrega prevenção e controle no INCA, e a gente propõe um sistema integrado de controle de câncer com as informações de base populacional, hospitalares e também uma análise da mortalidade. E aí, nessa mesma época, é implementado o primeiro registro hospitalar de câncer no Brasil,
que foi feito aqui no Hospital do Câncer, no INCA. Em 1995, a gente faz a segunda edição do câncer no Brasil, já englobando mais informações. E em 1999, a gente tem um marco, que é a implantação do Programa de Avaliação e Vigilância de Câncer. Esse programa ele estabelece a vigilância de câncer nos estados, estabelece parcerias com os estados para a gente trabalhar a questão da vigilância de câncer. Ou seja, a gente propõe que seja implantado pelo menos um registro de câncer em cada capital do país, que haja apoio e organização e implementação e manutenção dos registros hospitalares de câncer e análise da mortalidade, ou seja, a gente promove a vigilância de câncer no estado. Na década de 2000, esse mapinha já fica bem mais colorido e incentivado, né, pela ação do programa, a gente consegue a implantação de vários registros. E a gente consegue, em 2003, fazer o volume 3 da publicação de incidência de câncer. E em 2005, a gente tem outro marco importante, que é uma portaria ministerial que dá um incentivo financeiro para custear as atividades do registro de câncer. E já com um conjunto de informações bem mais estruturado e consolidado, nós conseguimos, em 2008, fazer a primeira publicação de câncer na criança e adolescente no Brasil, com as informações do registro de câncer de base populacional e com a consolidação das informações de mortalidade. Na década de 2010, este mapa está completamente colorido e a gente consegue, né, implantar. A gente tem implantado o registro de câncer, pelo menos, em cada uma das capitais. E a gente, em 2010, nós publicamos o volume 4 da incidência de câncer, já com um bom volume de informações. Nessa lógica também, e agora com informações muito mais organizadas e estruturadas, nós conseguimos, em 2016, fazer a segunda publicação de mortalidade, de incidência em crianças, só que nós ampliamos, né, a incidência, a mortalidade e a morbidade hospitalar, com as informações do RHC, em crianças, adolescentes e adultos jovens. Então, é uma edição ampliada daquela que nós tínhamos feito em 2008, incluindo até a faixa etária de 29 anos, que são os adultos jovens, né, que vão de 20 a 29 anos. Bom, tudo isso para dizer o quê? Que os componentes da vigilância de câncer, como eu já mencionei rapidamente, anteriormente, são os casos novos, a questão da morbidade hospitalar e os óbitos. Estes compõem o sistema de informações sobre câncer e os casos novos nós temos através da estimativa de incidência e dos registros de câncer de base populacional. A morbidade hospitalar nós temos através dos registros hospitalares de câncer e os óbitos através do sistema de informação sobre mortalidade. O conjunto dessas informações são a vigilância de câncer. Então, a situação atual que nós temos dos registros de câncer de base populacional é que nós temos 33 registros de câncer implantados no Brasil e 28 já têm informação disponível, que podem ser acessados por esse link, que é o link da nossa página do INCA. E, mais que ter 28 com informação disponível, nós já temos agora séries históricas. E nós temos 8 registros que têm até 10 anos de informação de série histórica, 16 que já têm de 10 a 19 anos e 4 que já têm mais de 20 anos. Então, a gente tem 70% dos registros que já têm série histórica acima de 10 anos. Mais importante que trabalhar com a última informação disponível, porque isso não faz sentido para a informação do câncer, o mais importante é a gente conseguir olhar a tendência do câncer. E é por isso que é tão importante que a gente tenha registros implantados,
mas que não tenham suas séries históricas interrompidas e que continuem produzindo informação. Então, hoje a gente tem esse cenário. Com relação aos registros hospitalares de câncer, nós também tivemos, desde lá de 83, que nós implantamos o primeiro registro de câncer no Brasil, nós tivemos um avanço muito grande e hoje 95% dos hospitais especializados, né, que são hospitais SUS, têm registro hospitalar de câncer implantados. Nós temos também alguns hospitais voluntários, mas basicamente aqui é SUS. Então a gente já tem também uma rede de informação sobre morbidade muito completa e também eles já têm abastecidos as suas séries históricas. E temos também o sistema de informação sobre mortalidade, que é mais antigo e que já tem atualmente 39 anos de série histórica. Com isso, nós temos informações sobre incidência, morbidade hospitalar e mortalidade, informações contínuas e consistentes. E a gente teve também, além desse conjunto de informações disponíveis, uma grande melhoria na qualidade dessas informações. Então, hoje, como a gente tem uma melhoria na qualidade das informações, aliada à disponibilidade das séries históricas, foi possível que nós aprimorássemos a estimativa de incidência de câncer. Ou seja, foi possível dar um passo a mais. O Globocan, ele tem 8 tipos de procedimentos para calcular as estimativas mundiais. Deixa eu voltar aqui. E nós utilizávamos o 4º procedimento. E agora, com essa disponibilidade, nós conseguimos usar os procedimentos mais sofisticados. E as informações sobre câncer, elas servem para que cada local, o país, as regiões, os locais, consigam identificar o seu perfil epidemiológico. Para quê? Para estabelecer quais as diretrizes daquela localidade, da sua região, do seu estado, para que façam o planejamento das ações e trace estratégias de intervenção e avaliação. Então, é importante que a gente tenha informações para trabalhar a questão das estratégias, das diretrizes. E a estimativa? Então, como nós temos registros em alguns pontos e o Brasil tem dimensões continentais, é preciso que a gente faça um consolidado para mostrar qual é o retrato, qual é a situação atual baseada nas informações que temos. Então, as estimativas servem para a gente conhecer a magnitude dos principais tipos de câncer. Eu planejo a minha rede, eu faço as minhas estratégias baseadas na magnitude dos principais tipos de câncer, para o planejamento das ações e programas de controle, para a definição de políticas públicas e alocação de recursos. Eu reduzo recursos e esforços quando eu consigo trabalhar com o planejamento, e para divulgar a informação atualizada e abrangente para gestores, profissionais de saúde, comunidade científica e para a população em geral. Então, nós previmos para os próximos 3 anos, com a nova metodologia, nós podemos ter um prazo maior de validade das estimativas. Pela qualidade das informações dos registros, nós também podemos. Então, a cada 3 anos, nos próximos 3 anos, nós teremos cerca de 625 casos, 1.000 casos novos por ano no Brasil. Se retirarmos pele não melanoma, apenas porque ele é um tumor menos agressivo, mas ele é bastante importante, uma vez que ele impacta o serviço de saúde para o seu tratamento, nós previmos 450.000 casos novos. Esses aqui são os principais tipos de câncer são os tipos de câncer que nós incluímos na estimativa, e nós podemos ver que, tanto para homens quanto para mulheres,
eles já estão se equilibrando. Nós previmos 226 mil casos novos para homens e 224 mil casos novos para mulheres, mais ou menos 50%. E os principais tipos de câncer que nós encontramos para o Brasil são o câncer de pele não melanoma, é o primeiro, mais importante. Para homens, seguido de próstata, cólon reto, pulmão, estômago e cavidade oral. E para mulheres, a gente tem os tumores de pele não melanoma, mama, colo reto, colo do útero, pulmão e glândula tireoide. Então, se nós virmos aqui a distribuição, o que acontece é que nós temos os tumores de próstata representando quase 30% da incidência, bem como o câncer de mama feminina, onde nós temos também 30% dos casos novos serão casos de mama feminina em mulheres. Seguidos aqui dos tumores de cólon reto, tumores de intestino e pulmão, seguido por estômago e cavidade oral. E aqui nós temos cólon reto, mas continua, né, o importante, o câncer de colo do útero, seguido de pulmão e glândula tireoide. Quando a gente olha o risco a gente mede pela taxa bruta. Quando a gente tem lá o valor absoluto, a gente só vê a proporção, a posição relativa que cada tumor ocupa. Mas a medida do risco, ou seja, qual é o risco na população, é dado pela taxa bruta. Então a gente vê aqui que cerca de 63 a cada 100 mil homens terão câncer de próstata, seguido pelo risco, né, de cólon reto. Vejam que é bem semelhante o risco em homens e mulheres, e também aqui nas mulheres nós temos cerca de 61 casos novos. Agora sim, de mama nós temos aqui 61 casos, cerca de 62 casos novos por 100 mil, seguido também pelos tumores de cólon reto. Colo do útero é um tumor que ainda é muito importante, o risco associado é 15 a cada 100 mil mulheres. Em homens, nós vemos que o câncer de pulmão ainda, né, representa o terceiro mais incidente. Quando nós olhamos aqui a taxa ajustada, ela justamente é utilizada para comparações. Então, quando nós comparamos, ou seja, nós retiramos o efeito da estrutura etária, ou seja, eu retiro aqui o efeito da estrutura etária que é mais jovem na região norte, com uma região mais envelhecida da região sul, para poder compará-los. Como são todos os tipos de câncer, e o câncer são mais de 100 tipos diferentes, nós vemos que mesclam, né? A gente tem tumores mais incidentes aqui na região norte, que provavelmente tem a ver com câncer de colo do útero, e tumores também mais incidentes espalhados aqui nas regiões sul e sudeste. É um mapa geral, mas quando nós olhamos mais proximamente como que está a distribuição, nós vemos aqui a distribuição por região e nós temos as taxas. Então, o que acontece? Nós temos, já falei, né, dos 5 principais, mas o que nós percebemos é que, apesar de próstata ser o mais incidente nas diferentes regiões, excluindo, né, o câncer de pele não melanoma, vemos que as magnitudes são diferentes. E veja que a região norte e nordeste, elas ainda convivem com os tumores mais incidentes, aqueles associados a infecções, a condições socioeconômicas mais desfavoráveis. Então, nós temos ainda muito presente o câncer de estômago nas duas regiões. O câncer de cólon reto, ele ocupa apenas a 4ª posição, ao passo que aqui, já nas regiões um pouco mais desenvolvidas, nós vemos que o câncer de intestino ocupa a 2ª posição. E temos aqui os tumores de cavidade oral também presentes, né, por região. E nós vemos aqui que na região sul ela apresenta um perfil um pouco diferente, uma vez que ela tem, né, o câncer de pulmão, é a região onde tem
a maior prevalência, né, de tabagismo, e também a gente vê aqui o câncer de pulmão presente como o segundo tumor mais incidente, e aqui também o câncer de esôfago também presente nessa região. Quando nós falamos das mulheres, nós vimos que a região norte, a mama feminina, né, também tirando os cânceres de pele, os cânceres de mama figuram entre os mais incidentes, mas vejam também, novamente, a diferença entre a magnitude, né, dos tumores. E nós vemos que a região norte apresenta agora o câncer de mama feminina como mais incidente. A gente teve por muito tempo, nesse perfil da região norte, o câncer de colo do útero, mas veja que nós temos um risco associado muito próximo, né? Os dois são mais ou menos 21 por 100 mil mulheres. Novamente, a gente vê o efeito, né, das condições socioeconômicas desfavoráveis, marcando o câncer de colo de útero nestas regiões como o segundo mais incidente, seguido por colo reto e pulmão, e veja que o estômago está bem presente aqui na região norte também. Nas regiões mais desenvolvidas, nós temos um perfil mais associado às condições, à urbanização, né? Ao sedentarismo, à inatividade física, à alimentação pobre em fibras, né? Em vegetais e frutas. E nós temos aqui os tumores de mama e intestino como mais incidentes, e glândula tireoide aqui figurando no terceiro lugar na região sudeste. E veja que o câncer de colo do útero perde a sua importância relativa. Quando nós abrimos essa análise por estado, nós vimos que, apesar da região ter um perfil, existem diferenças de perfil entre os estados. Então, vemos que aqui no Amazonas, o câncer de estômago figura como o segundo mais incidente, também no Acre e também no Amapá e no Pará. Então, a gente vê câncer de pulmão aqui, segundo lugar em Roraima e também no Tocantins. E em Rondônia também. Então, nós vimos que, apesar de termos um perfil comum para a região, existem diferenças também entre os estados. Quando nós vamos falar da região das mulheres, nós vemos que o Amazonas continua, Amazonas, Pará, Amapá, continuam com o câncer de colo do útero como o mais incidente, seguido já aqui no Amazonas de mama e câncer de pulmão, e aqui o câncer de estômago. A gente vê em Roraima, né, o câncer de intestino como o segundo mais incidente, e aqui também no Tocantins esse perfil é um pouco diferente, incorporando aqui o câncer de pulmão como o terceiro mais incidente, provavelmente por causa da migração do sul, em Tocantins, da região sul. Então nós temos perfis diferentes. Quando nós falamos, né, da região nordeste, chama atenção o câncer de próstata, né, sendo o primeiro mais incidente de todos, mas vemos que nós temos, né, o Maranhão, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, todos com o câncer de estômago ocupando a segunda posição dentre os mais incidentes. E a gente vê aqui, né, o câncer de cavidade oral como o terceiro mais incidente, tanto em Alagoas como em Sergipe. Então, nós vemos os perfis diferentes e cada informação dessa é importante para que a gente trabalhe a questão do planejamento e das estratégias para cada local. Veja que o Maranhão ele se assemelha mais ao perfil da região norte do que propriamente da região nordeste, tendo câncer de colo do útero como mais incidente. Então, cada um dos locais, né, tem um perfil diferente, mas vimos que, basicamente, mama, colo do útero e intestino são os principais. Diferente aqui do Ceará, onde o câncer de pulmão figura como o terceiro mais incidente.
Mato Grosso, a região centro-oeste geralmente é uma média, ela expressa mais ou menos como está o Brasil. E o que nós vemos aqui, né, é o câncer de pulmão frequente, segundo colocado, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, mais uma vez, talvez, pela influência das pessoas que vieram do Sul para cá. E a gente tem Brasil, o Distrito Federal, com perfil bem parecido com os países desenvolvidos, por próstata, colo reto e pulmão, assim como o estado de Goiás. Veja que o câncer de colo do útero ainda é muito presente na região centro-oeste, né, se assemelhando mais ao perfil das regiões nordeste, norte e nordeste. A toda a bacia amazônica, todo esse pedaço, todos esses locais tem ainda o colo do útero como muito presente. Então, isso é algo que a gente precisa entender, porque é preciso que estratégias se façam presentes para trabalhar essas questões. E quando nós vemos a região sudeste ela apresenta, tanto nas mulheres como nos homens, ela apresenta um perfil muito semelhante aos países desenvolvidos. Tirando aqui o câncer de colo do útero como terceiro no Espírito Santo, esse perfil é muito parecido com os países desenvolvidos. Na região sul, chama atenção a questão do pulmão. O pulmão é bastante presente nessa região, e a gente também tem aqui, em alguns locais, o câncer de colo do útero também presente. Nesta publicação, mais uma vez, por conta de nós termos informações melhores e mais qualificadas, pela primeira vez foi possível nós estimarmos também o câncer infanto-juvenil. O câncer infanto-juvenil, ele depende muito da informação constar no registro de câncer. Então, dessa vez nós conseguimos. Geralmente o que fazíamos era estimar, calcular 3% do total de casos de câncer, porque é sabido que o câncer é mais ou menos entre 2% e 3% da população dos cânceres do total, tirando pele e melanoma, mas dessa vez nós pudemos estimar exatamente o número de casos por estado. Então isso foi um grande avanço, foi um grande ganho, e vemos que, né, o câncer infantil ele é mais incidente nas regiões sul e sudeste. E falando do Mato Grosso, como nós vimos lá o perfil, a gente tem, né, o câncer de pele não melanoma é um tumor importante, com 35% dos casos, né, em homens e 41% dos casos em mulheres. A gente sabe que tem, né, muita exposição solar aí por conta, né, do trabalho. Então, a gente tem do trabalho no campo, então a gente tem uma incidência importante de câncer de pele não melanoma, e nós vemos também o tumor de próstata com 23%, seguido pelos cânceres de pulmão, coloreto e estômago. Aqui nós temos mama feminina, com 15%, e temos colo do útero também como um número importante. Se a gente olhar o risco, né, associado, e aqui eu trouxe o perfil da capital também, para a gente ter uma ideia de como está a capital, então a gente vê que o risco associado, você vê que o perfil da capital, ele é semelhante ao perfil do estado, mas veja que, por exemplo, o tumor de intestino aqui, ele é menor, né, na capital do que no estado. Geralmente a gente tem as taxas na capital um pouquinho maiores, mas aqui não. Então o que a gente vê é que o perfil é muito semelhante e a gente tem aqui o risco associado para os tumores. Veja que o câncer de pulmão é o segundo mais incidente nos homens, seguido dos tumores do intestino, né? Então isso é preocupante, e também seguido dos tumores de estômago, cavidade oral, que de certa forma fazem, né, cavidade oral especialmente, faz aí uma sinergia com a questão do câncer de pulmão.
Com relação às mulheres, nós vemos aqui o câncer de mama, novamente, né, como mais incidente, com um grande risco associado, mas nós vemos que na capital, nós temos aqui o câncer de colo do útero como segundo mais incidente, importante, né, na capital, mudando um pouquinho o perfil que a gente viu no estado. E também glândula tireoide aí figurando entre os 5 principais na capital e no estado. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que ele é feito por muitas e muitas mãos. Nós temos o orgulho de coordenar esse trabalho, mas, na verdade, nós não conseguimos trabalhar, nós compilamos as informações, mas o trabalho, o grande esforço, são das equipes técnicas, dos registros de câncer de base populacional e dos registros hospitalares de câncer. Nós também temos que lembrar e agradecer aos coordenadores de câncer e às equipes técnicas de vigilância e epidemiologia das secretarias de saúde pelo apoio, né, para que a gente consiga realizar esse trabalho. Aqui a gente faz questão de mencionar todos os registros que colaboraram com as suas informações para a gente fazer essa publicação e mostrar para vocês que ela pode ser obtida por meio impresso. A gente geralmente distribui uma quantidade para os registros de câncer de base populacional, então provavelmente nós devemos mandar mais ou menos uns 20 exemplares para os registros de câncer, para os registros hospitalares, para as secretarias também. Se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail para dica.gov.br, que nós enviamos o exemplar, mas também está disponível por meio eletrônico. Aqui é uma publicação eletrônica, ela é diferente, né? Ela é feita no novo portal, ela está muito bonita e ela tem uma vantagem que ela pode ser lida, ela é responsível, ou seja, ela pode ser lida em tablet e no smartphone e ela se adapta ao tamanho da tela. Então, está muito amigável e eu convido vocês a conhecer também aqui a estimativa por meio eletrônico e vocês podem copiar, colar as apresentações, está disponível aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer ao convite. Eu espero que tenha sido esclarecedor e elucidativo e daqui a pouco nós nos encontramos para responder a algum questionamento que vocês tenham. Então, esse estudo não... na verdade, a estimativa, a Margarida pergunta se existe algum trabalho em relação ao tratamento. Imagino que existam alguns trabalhos mais específicos em relação ao tratamento, mas justamente a estimativa é um compilado que a intenção dela é apresentar um retrato, um perfil da situação atual no país. Então, esse retrato de como está a situação de câncer no país agora é que nós estamos vendo. Então, a estimativa ela não fala e não fala sobre tratamento. Nós trabalhamos nessa estrutura da vigilância, do monitoramento. Então, com essa informação, nós podemos traçar um perfil da situação do câncer no país. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, gostei muito de participar e dizer para vocês que a informação de câncer é fundamental para que a gente trabalhe, traça estratégias, para que a gente enfrente essa doença, que é a doença dos próximos anos, que é a doença do envelhecimento. Então, foi um prazer, eu estou disponível. Novamente digo aqui o e-mail dica@inca.gov.br, é nosso canal de comunicação. Muito obrigada, mais uma vez eu agradeço ao Paulo pelo convite e a toda a equipe do Telesaúde. Foi um prazer estar aqui.